Aí, brother, estamos junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay, mais um giro de notícias, comentários, opiniões, um pós-jogo. Vou falar tudo sobre isso. Cenas nojentas, porcas, asquerosas, que dá ânsia de vômito, protagonizadas por essa presidente lixo do Palmeiras. Venda no Palmeiras, ainda não é o Alan, para vocês verem como eles estão perdidos. Vamos falar de Palmeiras e Vasco. Vamos falar de um cara que é um zero, é um nada, chamado Renato Maurício Prado, um flamenguista declarado e que quando abre a boca só sai merda. Tanto é que ele não tá, não sei nem onde esse cara tá. É bom ele arrumar lugares, porque ou ele vai se virar com a torcida do Flamengo, ele vai viver de torcida do Flamengo para ter likes, essas coisas. Esse cara é bom ele ver, eu não sei qual é a formação dele, se ele tem formação, qual a formação dele, para ele fazer outra coisa na vida. Porque um dia tudo isso vai ser expelido. Como esse bandido, condenado, presidiário, enfim, esse antissemita que devia estar na prisão perpétua, o líder de 90% de um povo predominantemente ignorante, a escória da humanidade, tudo isso junto. Então, ele vai ter que se virar. O Palmeiras também ele recusou uma oferta para o Arthur da Fiorentina. Tem algumas coisas. Quando eu falo que a FIFA começa pela FIFA, toda a merda, toda a corrupção, que nada mais a CBF é um reflexo, né? Como tudo é um reflexo desse bandido, com o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade. Vocês vão saber. E mais uma, Rafinha dá show da estreia do Barcelona, o craque Rafinha, ele dá show contra o Elche. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Vamos lá. Mas antes, rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, vocês estão dando uma puta força pro canal e se gostam do conteúdo, porque aqui eu não passo lixo, eu não passo merda pra vocês. Indiquem pros seus amigos, valeu? Mas antes eu esqueci de falar uma coisa. Quanto tempo eu venho falando dessas bets? As bets, né? Que estão acabando com vidas, famílias, isso e aquilo, porque as pessoas acham que é investimento, acharam que era investimento, investiram até a cueca que tinham, a calcinha da esposa, os brinquedos dos filhos, para achar que ia ganhar dinheiro. Venderam tudo, fizeram empréstimos, saíram várias reportagens. Por que eu estou falando isso? Tá aqui. PVC, que eu não... Zero, para outro zero à esquerda. O PVC, na matéria da UOL, campeonato inglês sai na frente ao restringir bets. Justamente o campeonato inglês, aquele que liberou o Paquetá, que em 2 semanas mudou a situação do Paquetá, porque todos os comentaristas já davam como certas ou 2 anos de suspensão do Paquetá, esse mesmo que foi contratado pelo Flamengo, o jogador da seleção brasileira. Você não tem vergonha na cara, contrata um bandido, não bandido. Não estou falando que ele é bandido. Tá tudo ótimo. E aí, já davam ele como já estar banido do futebol ou tomar 2 anos de condenação. De 2 semanas mudou a situação, ele foi inocentado. Estranho. Eu não sei se ele é inocente, se ele é culpado, isso eles sabem. Mas do que falavam, isso tudo é mentira, então. Ok. E aí eles contra as bets. Eu acho que as bets tinham que se colocar, apesar de eu ser totalmente contra, porque é o crédito delas que está indo embora. Como aqui no Brasil. Bruno Henrique é bandido. Ele é condenado. Só a justiça comum. O exemplo de STJ. A casa que deveria ser a mais importante do Brasil é a mais corrupta do Brasil. Não sei o que eu estou falando, é só ver o que os Estados Unidos fez com Alexandre do... Lixos, escórias da humanidade. Nada mais. Sempre eu falei, tudo vem de um exemplo. Um bandido, um condenado, um bandido condenado, um presidiário e um antissemita que devia estar na prisão perpétua. O chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, que agora tem uma gangue, ele e a família. O filho dele já está no meio. E aí você tem 90% de ignorante, um povo predominantemente, porque isso para mim não é Brasil.
isso é escória, de ignorantes que vivem de bolsas, bolsas e bolsas, e quando não são da esquerda, independente de viés, eu não sou Bolsonaro, por favor, e que querem que os 10%, que isso sim é Brasil, os capazes, os que fazem acontecer, que vão atrás de conhecimento, blá, 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 produzam para dividir com vagabundos. Eu desejo para esses caras, não desejo violência, para todos esses 90, tudo. Saiam, vão viver no meio do Irã, vão viver em Gaza, vão viver na Venezuela, vão viver em Cuba, e na Coreia do Norte. Cara, vocês vão ser recebidos com tapete vermelho. Inclusive as mulheres, as filhas, as esposas, as vovós, as mamães, as irmãs. Vocês não sabem como é legal. É um paraíso. Vão viver lá. Ai, ai, ai. Eu tô deixando para falar do Palmeiras por último, porque tem muita coisa. Renato Maurício Prado. Quem é esse cara na fila do pão? Ele é um zero à esquerda. Eu não conheço ele pessoalmente, me dá nojo. Eu às vezes sou repetitivo, porque eu não posso falar o que eu penso. O Vasco é uma filial, o Palmeiras está comprando o Vasco a prestações. E é curioso, abre aspas para ele, desculpa, o Vasco é uma filial, o Palmeiras está comprando o Vasco a prestações. E é curioso que esses empréstimos acontecem sempre nas vésperas ou na semana de um jogo entre Vasco e Palmeiras. Quanto vocês acham que vai ser o jogo? 3-0 no mínimo. Renato Maurício Prado. Esse cara tinha que ser investigado, esse cara tem que responder por isso. Mas vai, aqui, não condenar, o Bruno Henrique foi condenado, olha a condenação do bandido Bruno Henrique por apostas. Parece que foram pagar 100 mil reais, e o advogado do cara, olha a vergonha que o cara traz para a classe de advogados. Ele ficou indignado, porque teve que pagar a multa. 12 jogos de suspensão. Ele até hoje joga com esse feito suspensivo desde o ano passado, nunca cumpriu um jogo. Vocês acham que Renato Maurício Prado, John Textor, cada um na sua área, né? Vão responder por isso? Bom, chegamos onde eu queria. Palmeiras e Vasco. Mas antes de falar do jogo, eu quero falar de Leila Pereira. Leila, matéria da UOL, mas eu vi, isso estava saindo. Leila e enteado posam com camisa do Vasco em meio a debate por SAF. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e Marcos Lamac, investidor interessado, que é afilhado dela, filho do marido dela, que eu não sei como que ela está nessas empresas, eu queria saber da vida profissional dela. Investidor interessado na compra da SAF do Vasco, enteado da empresária, trocam camisas antes da 24ª rodada. A presidente do Palmeiras é Leila e Marcos, né? Investidor interessado agora, tá bom? Além do empresário Admar Lopes, diretor de futebol da equipe carioca, também estava presente. Eu nunca na minha vida eu vi um presidente trocar camisas com outra pessoa. Eu não vi, palavra de honra. Muito menos um presidente que o enteado está comprando outro time da mesma divisão. Porque isso é de um povo predominantemente ignorante da corrupção toda que existe no sistema a cada milímetro quadrado que está enraigada. Em qualquer lugar do mundo você não pode ter um outro time. O correto, você tem dinheiro, quer comprar um outro time? Leila Pereira renuncia, sai do Palmeiras, o maridinho de merda, junto com esse conselho merda, renuncia, porque esse cara nada mais é que um testa de ferro. Quem está comprando é o pai, se não sei se ela também, e que ela vai sair do Palmeiras e ela vai pro Vasco. E aí é problema dela, ela faz o que ela quiser. Agora, enquanto está comprando, vocês estão dentro do Palmeiras, é porque o Palmeiras é outro clube de merda na sua administração, no seu conselho de bosta, que já deveriam ter expulsado por tudo isso que está acontecendo. Só que o Palmeiras não tem oposição. Sabe por que não tem oposição? Porque até a oposição lixo, merda, até esse Savério Orlandi, que é um blá blá blá, um bosta, tá na mão da Leila Pereira. Eles todos estão. Fazem o que querem. Aí eu faço uma pergunta para você. Aí você que torce, que idolatra, que Leila Pereira é a fodona, picona, caneteira, a bilionária, trilionária, tudo que você quiser.
Você apoia isso, né? Você também, vocês fazem parte de uma torcidinha bosta, lixo do Palmeiras. Escória, que prejudicam o Palmeiras. Para vocês está certo ver isso, essa mais uma coisa que dá ânsia, me dá vontade de vomitar, olhar para a cara deles. Eu não sou contra o Palmeiras comprar o Palmeiras não. O marido de Leila, saiam do Palmeiras. Simples. Eu quero que comprem. E eu quero que alguém faça alguma coisa para tirar esses caras do Palmeiras. É uma vergonha, cara. É uma vergonha. Simplesmente uma vergonha. Tem mais uma notícia? E aí eu vou entrar no Palmeiras. Matéria da UOL, créditos UOL. Países nórdicos afirmam ter perdido a confiança em Infantino e na gestão da FIFA. Qual a novidade de uma entidade gigantesca, podre, corrupta, um mar de lama, uma latrina, um esgoto, que é a FIFA, desde João Avelange, o Joseph Blatter, acusado de corrupção, todos, CBF, corrupta, mar de lama, podridão, latrina, esgoto. Podem perceber, reflexos. Por que vocês acham que os estados, os municípios, os estados são reflexos de um bandido, um condenado presidiário, um antissemita, o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, seu filho, a família, a gangue está formada, enfim. O que vocês acham? É tudo, se vocês olharem, um é reflexo do outro, que nada mais é a funila nisso daí. É a cultura. E o povo, 90%, não o povo, porque isso não é Brasil, o Brasil não é isso, o Brasil é o melhor país do mundo, merecem exatamente a miséria que tem. E quando eu falo de miséria, pessoal, não é miséria financeira só, é miséria educacional, miséria cultural, miséria moral, miséria de valores e princípios e valores, miséria de tudo, merece. Tá aí. Agora vamos falar de Palmeiras e Vasco. Primeiro tempo asqueroso, nojento. Eu quero fazer um adendo. Eu estava no carro com meu filho, antes do jogo, eu falei pro meu filho, Palmeiras não vai mudar. Esquece, o Abel Ferreira não vai apresentar absolutamente nada de novo. O que vai fazer do Palmeiras é o que vem acontecendo desde 23 para cá, quando o Endrick pega aquela bola e põe debaixo do braço e fala, o campeonato é meu. Em outras palavras, ele não falou isso. E foi ele que ganhou o título. Eu falei pro meu filho, o Palmeiras vai ganhar os jogos se, ou no começo do primeiro tempo, do segundo, não interessa, a individualidade aparecer, fizeram um gol, e aí o Palmeiras vai tentar se soltar. Porque o Palmeiras não tem, o Abel Ferreira não tem variações, não tem repertório, não tem soluções, não tem esquemas de jogo. Ele não é capaz para isso, com os jogadores que tem, e coloca, e hoje eu penso que ele mata vários jogadores. Eu tenho dúvida do John Arias. Eu não sei se ele mata o John Arias, ou realmente o John Arias é um cara totalmente lento, porque não é possível, a gente viu ele jogando no Fluminense e na Colômbia. Segura a bola na hora que não tem que segurar, não segura a hora que tem que segurar. Totalmente decisões erradas. Mas não é só ele. O Flávio Lopes a mesma coisa, acabou com o jogo, 2 golaços. Então, eu falei, um primeiro tempo pra lá, não medíocre. O lixo, o esgoto que o Palmeiras fez. O Palmeiras foi dar um chute aos 31 minutos do primeiro tempo. Ainda falei pro meu filho, eu vou fazer um vídeo no meio do jogo. Ele falou, não faz, pai. A raiva era tanto, o nojo era tanto, a podridão com o Vitor Roque pra fora. Cobram o Vitor Roque. Eles querem essa torcidinha de merda. Continuem pagando o estádio aí. Vão lá, lotem estádio. Tira o dinheiro da sua saída com a sua... Bom, cada um sabe onde dói o calo, foda-se. Aí, o que acontece? Querem que o Vitor Roque pegue a bola, drible 8 e faça o gol. Essa é a jogada do Palmeiras. Eu vou lembrar vocês uma coisa. Endrick, o Estevão, Vitor Roque,
Flaco Lopes sempre dependendo de um cara. Hoje tem Flaco, Vitor Roque, agora vai ter Arias. Esse é o lixo do futebol apresentado do Palmeiras. Não tem criatividade, não tem absolutamente nada. Não tem, é um time burocrático que não apresenta absolutamente nada. Acabou o primeiro tempo, enojado, pensando em ir dormir, dar uma descansada, dar uma relaxada. Começa o segundo tempo. Dito e feito, eu não descobri a roda. Eu não precisa ser inteligente, é só perceber a história de 2023 para cá. 3 anos e meio, até um pouco mais, por coincidência, quando o Leila Pereira entrou. Caiu. Queda livre. Aí, o Flaco, uma jogada do Palmeiras, que é o Giai, lixo de jogador, eu só falo da parte profissional, junto com o Kelvin, outro lixo, junto com o Martinez, outro lixo, junto com o Felipe Anderson, outro lixo. Ele vai cruzar uma bola, se vocês não sabem, ele fechou o olho para cruzar. Ele não conseguiu levantar a bola, ele não pegou embaixo da bola. Enfim, a bola saiu rasteira. Se eu não me engano, o Alan ou o Maurício dele, veio a confusão, o Flaco Lopes pega no bico da área, leva para dentro e faz um golaço. Ou seja, a individualidade. Porque senão, era capaz de o Palmeiras perder o jogo. Por sinal, não deixei claro, o Palmeiras, o Vasco no primeiro tempo, jogou muito mais bola que o Palmeiras. Estava encaixadinho. O Paulo Henrique, o lateral do Vasco, que muitas vezes estava jogando de volante, para quem não percebeu, dominou aquela área. Aí no segundo tempo, para quem não sabe, se vocês perceberem depois que foram feitas as substituições, olha o lado direito do Palmeiras, Murilo, Deus o livre. Hoje Murilo não dá. E ganhou como prêmio renovação até 2029, depois de ter tomado 3 gols, ele, de jogadores de 40 anos contra o Fluminense. É aquele jogo, veteranos contra profissionais. Murilo, Kelvin e Felipe Anderson. É a ala direita total. É a espinha dorsal da direita dos sonhos de qualquer palmeirense. Óbvio que eu estou caricaturizando. Aí, o Palmeiras vai no embalo, porque a torcida cresce. Andréas, novamente, uma puta assistência. O Vitor Roque começou a melhorar o futebol dele, não por causa do gol, ele precisava do gol. Mete a cabeça, pênalti claro, bate muito bem o pênalti. Eu não vou falar que deslocou, não. Tem idiota que fala, não, foi bem batido porque entrou, mas não se desloca, não. Desloca... Eu não posso falar sobre isso. Bom, mas enfim, foi muito legal o Flaco dar a bola para ele, né? E o Palmeiras vai depender de Flaco Lopes, Vitor Roque, de individualidades até o final, até a gente ter um outro técnico. Essa que é a verdade, que isso vai acontecer em 2028, provavelmente. – 2-0 Palmeiras. Num contra-ataque, o André, uma falha grotesca daquele rapaz, o Souza, que o Palmeiras teve interesse do Racing, na cabeçada ele furou, ele recebe a bola, ele fura a bola no ataque do Vasco, acho que foi escanteio, no rebote ele fura, o Andrés caminha sozinho até a intermediária de ataque, põe para o Maurício, que bate de direita, feliz, Maurício está feliz, tá solto, falha que eu acho um belo goleiro, o Léo Jardim, falha, 3-0, acabou. Palmeiras começou a tocar bola. Dois detalhes, não teve jogadas, não teve absolutamente nada. Jogadores incapazes como o Giai, como o Martinez, como o Kelvin, estava completo. Os 4 entraram dessa vez. Ele não entrou com Arias, não entrou com Piquerez. Palmeiras começou com Carlos Miguel, Giai, depois entrou Kelvin, Gustavo Gomes e Barbosa, saiu para a entrada do Murilo, tudo poupar. O Alan saiu para a entrada do Felipe Anderson, Andrés Pereira, Marlon Freitas saiu para a entrada do Emiliano, o Marlon já estava com cartão amarelo, Arthur Gabriel, lateral, e Maurício. Flaco Lopes e Vitor Roque saiu para a entrada do João Arias. Perfeito. Vocês notaram que ele poupou, porque no meio da semana tem o Santos pela Copa do Brasil no Nubank Park. Primeiro jogo, ida Nubank Park. Segundo, volta, provavelmente Vila Belmiro. O que eu quero dizer com isso? O Alan não tem que colocar. Eu falei pro meu filho também. Ele colocou o Alan e não deveria ter colocado. Alan está com a cabeça fora. Não fez absolutamente nada.
Ah, mas só sai dele as únicas jogadoras. Nada. E o Arthur Gabriel, que recebeu uma proposta oficial da Fiorentina, dizem que valoriza, não sei, 78 milhões, e o Palmeiras não tem como vender, não vai vender agora, porque o Jefté, o grande lateral da Escócia, foram buscar ele na Escócia, o maior centro futebolístico da história do futebol mundial. Ele tá com um problema no joelho, ele fez operação, então é só no que vem, então o Palmeiras não tem reserva. Agora ele não pode puxar um moleque da base e falar, vai jogar. Não tem como. Só ficaria o Piquerez. E também acho que mexeu com o cara. Jogou, errou muito, muito. E é um belo lateral, mas errou acima do normal. Aí o Palmeiras começou a trocar bola, novamente Flaco Lopes faz um golaço, 2 golaços, que para mim é um jogador burro, que é importante para o Palmeiras, indiscutível, mas é um jogador que joga com a chuteira, não joga com a cabeça. Quando tem que tocar a bola, não toca. Quando não tem que tocar, toca. Decisões totalmente erradas. Fez 2 golaços e nós precisamos dele. Eu assumo isso. Essa para mim foi a tônica. Não teve de novo. Eu não tenho como analisar. O João Arias fez muito sucesso no Fluminense, na Colômbia, principalmente no Fluminense, jogando na direita. Todo jogador que chega no Palmeiras, o Abel Ferreira fode. Ele quebra, ele mata. O Felipe Anderson, que eu acho que é um morto, na Lazio jogava na direita, para quem não sabe. Anos na direita. Ah, vai jogar na esquerda, porque aqui tem o Estevão, na época. John Arias, aqui tem o Alan. Vai se fuder, cara. Você tá de sacanagem. Você quebra, você não aproveita o melhor, você não sabe. Você que fala que vê vídeos, blá blá blá, você deveria ver vídeos antes de contratar um jogador, onde ele joga, onde ele rendeu mais. Não, mas eu preciso de jogadores versáteis. Eu preciso de coringas que joguem em todas as posições. John Arias, eu sinto muito te falar, cara. Vai chegar uma hora que você vai jogar de ala esquerda. Vendam o Arthur para entrar mais dinheiro. E coloca o John Arias para reserva do Piquerez. Que tal? Rapaziada, vê se faz sentido o que eu falei. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo. 3 segundos do tempo de vocês. Ótimo dia, ótima semana. Eu agradeço.